A Taesa não está de brincadeira não, ela quer aumentar a sua eficiência na transmissão de energia, investindo desde inteligência artificial até drones para fazer acompanhamento das suas linhas de transmissão. Já o Santander elege os melhores lucros da Bolsa de Valores, e vamos ver quais são. Do lado da Embraer, ela faz uma grande venda de 45 jatos à Dinamarca pela bagatela de 21,8 bilhões de reais. Já a Marfrig elevou a participação na BRF e o Brasil Agro vendeu uma fazenda por 141,4 milhões de reais. E um fundo que está surpreendendo o mercado, pagando o maior dividendo em 2 anos, chegando a R$ 1,09 por cota. Olá, amigos do Ativa Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar falando sobre a Taesa. Essa matéria é muito interessante sobre tecnologia que a Taesa está empregando aqui para aumentar sua eficiência na transmissão de energia. Lembrando que a Taesa é uma das líderes de transmissão de energia no Brasil e opera em um setor altamente regulado, onde mudanças climáticas como queimadas e ventos fortes acabam ameaçando toda a infraestrutura da região para a Taesa. E ela foi fundada em 2006 e está listada na B3, gerenciando atualmente 44 concessões com cerca de 15 mil quilômetros de linhas de transmissão. E ela foca o transporte de eletricidade das usinas até os consumidores. E no final do ano de 2023, ela reduziu a participação em leilões para cortar dívidas, virando o jogo para inovações que otimizem o que ela já faz. E é justamente neste contexto que o presidente da companhia, o senhor Rinaldo Pecchio, falou a Bloomberg que a Taesa está investindo em inteligência artificial, ou seja, as IAs, e drones para ganhar eficiência. A IA que analisa dados de campo para prever problemas, enquanto os drones inspecionam as linhas de transmissão, detectando falhas mais rápido que métodos tradicionais. O CEO também divide a inovação em disruptiva, como essas tecnologias novas, e do dia a dia, como melhorias operacionais. Testes com drones americanos e chineses estão avançados, com a implementação prevista até o final deste ano, apesar das regulações da ANAC, ou seja, a Agência Nacional de Aviação Civil, que visa combater desafios climáticos como ventos intensos que testam as resistências das torres. Sendo que no primeiro trimestre deste ano, a empresa cortou gastos operacionais, que são chamados OPEX, que são os custos diários de operação, abaixo da inflação, mostrando realmente a disciplina e a gestão ativa da empresa. E para os leilões de outubro, com 11 lotes, a Taesa analisa opções com sinergia aos ativos atuais. Aliás, esse é o ponto principal aqui da Taesa, para justamente trazer mais eficiência e, com isso, o presidente da companhia pode priorizar a saúde financeira da empresa. Lembrando que ela é AAA, o que significa acesso a empréstimos mais baratos, que é, basicamente, o rating mais alto que as empresas classificadoras de rating, como a Fitch Ratings, a Standard & Poor's ou a Moody's, oferecem para o mercado. E qual seria o impacto então para os acionistas da Taesa? Bem, se você é acionista dela, saiba que essa matéria aqui é animadora. Afinal de contas, as inovações como inteligência artificial e drones podem sim reduzir drasticamente os custos e aumentar a eficiência da companhia, elevando os lucros a longo prazo. Imagine inspeções mais rápidas cortando o downtime, ou seja, o tempo parado, e prevenindo falhas caras. E com um rating tão elevado assim, a Taesa acessa capital barato no mercado, ou seja, contraindo uma dívida de baixo custo, para receber muito mais com as suas concessões e as melhorias também nas linhas de transmissão. No momento que eu estou gravando o vídeo, as ações da Taesa com TAE11 estão aqui caindo e chegando aos R$ 33,73. Será que é uma nova oportunidade que os investidores da Taesa estão recebendo nesse momento? Bem, deixa aí nos comentários abaixo. Aliás, se vocês quiserem que eu faça um vídeo trazendo análise técnica, fundamentalista, comparação de indicadores, preço teto e muito mais, é só deixar nos comentários abaixo. Mas é um fato, ainda está valorizando 2,72% nos últimos 12 meses, pagando dividend yield de 8%. O PL é muito barato para essa empresa aqui, privada, e com um múltiplo de apenas 6,90. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam entre 10 vezes e 12 vezes, e lá na gringa, 15 vezes. De uma maneira ou de outra, a Taesa está muito descontada, até mesmo se comparar à média do seu segmento de energia elétrica, em que a média das empresas tem um múltiplo de 7,80. No PVP, ela está 59% acima do seu valor patrimonial e oferece grandes oportunidades para quem quer investir na companhia, inclusive de dividendos sintéticos, que é claro, você já sabe que aqui no Ativa Virtual tem o Grupo VIP, em que eu e o meu time compartilhamos o que nós estamos fazendo de verdade na Bolsa de Valores e como a gente está ganhando dinheiro nela. Na sequência agora vamos falar do Santander, que elegeu os melhores lucros da Bolsa de Valores. Lembrando que o Santander é um dos maiores bancos aqui do país e ele analisou recentemente as empresas listadas na B3, focando não só no tamanho dos
lucros, mas na qualidade deles. E é isso que importa para o investidor de longo prazo. E isso vem em um momento de crescente interesse de investidores pela bolsa, especialmente após volatilidades recentes, como as tarifas comerciais do Donald Trump e os desafios econômicos de dentro do país. A análise exclui, é claro, o setor financeiro devido às suas peculiaridades contábeis e se baseia em métricas como a geração de caixa, ajustes contábeis e volatilidade. E é claro, ele não ia se comparar com outros bancos, não seria nem ético. Mas basicamente, quão confiáveis e sustentáveis são esses lucros ao longo do tempo. E é nesse contexto que o relatório do Santander destaca que os lucros de alta qualidade são aqueles impulsionados por fluxo de caixa real e não por truques contábeis, como eu sempre falo no Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, em que eu trago perspectivas, projeções e preço-teto e um mini curso a respeito das companhias aqui do canal. Então sempre que você vê Fique Preparado, você já sabe que é um quadro completo a respeito da companhia. E isto que o Santander está trazendo aqui no seu relatório, ou seja, apresentado por essa matéria do Investidor 10, é realmente o mais importante, que é a qualidade do lucro, e não apenas um lucro gigantesco que impressiona pelo percentual, mas é não recorrente, por exemplo. E aí o investidor entra, ganha um monte de dinheiro de dividendos e no próximo ano não tem quase nada, ou seja, o investidor é pego literalmente de surpresa, simplesmente porque não estudou sobre a companhia. E aqui vai uma explicação simples. O fluxo de caixa é o dinheiro que realmente entra e sai da empresa, diferente do lucro contábil, que pode incluir, inclusive, estimativas ou ajustes não monetários. Empresas com lucros voláteis ou dependentes de premissas contábeis são menos confiáveis. A metodologia, então, do Banco Santander está avaliando a capacidade de converter lucros em caixa, minimizando, então, essas distorções. E aqui, já começamos com os destaques. As melhores empresas, de acordo com o Santander, incluindo, não necessariamente, da melhor para a menos melhor, por assim dizer, mas temos aqui a TIM, a Assaí, a Vivo, a Motiva, a Klabin. Observe que a Klabin compõe aqui a lista dos ativos com KLBN11, ou seja, vindo da Klabin, como uma das 10 empresas com os melhores lucros, e isso da Bolsa de Valores inteira. Lembrando que, recentemente, eu trouxe o dividendo preditivo para falarmos a respeito da Klabin há 2 semanas atrás, então recomendo que você assista a esse vídeo aqui. E é claro, se conseguir, assista também o Fique Preparado. Além dela, tem a Maxion, recentemente falei também no Giro Rápido do Mercado, a Suzano, muito importante observar que a Suzano, inclusive, falei de oportunidades no mercado que podem surgir justamente por conta do novo tarifaço do Donald Trump, agora apontado para o Brasil, com 50%. E também a Eco Rodovias, a Cosan e a CIA. Do lado da Klabin, temos ela cotada aos R$ 18,92. Impressionante esse valor de cotação que a Klabin chegou aqui. E até para servir de referência, temos aqui a KLBN4, as ações preferenciais da Klabin, a R$ 3,76. Olha só, melhor do que do vídeo que eu trouxe há 2 semanas atrás, que estava lá R$ 3,50. Então, quem já prestou atenção, já está sentando na janela. E ainda por cima um PL bom de 12,86, um PVP de 169% acima do valor patrimonial, com dividend yield que tem a expectativa de ser crescente, inclusive nesse ano, atualmente em 6,34%. E a depreciação é de 6,47% nos últimos 12 meses. Então, se você ainda não tem as ações ou pretende aumentar a sua posição, avalie bem a Klabin nesse momento, justamente porque pode ser uma oportunidade dependendo do seu perfil de investidor. Só lembrando que no mercado de renda variável não existem garantias de rentabilidade positiva. O melhor que podemos fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável. Já a Suzano, com SUSB3, uma das empresas mais impactadas por conta do tarifaço do Donald Trump, porque ela exporta muito para os Estados Unidos. Aqui nessa cotação de R$50 caiu forte nas últimas semanas, justamente por conta do tarifaço do Donald Trump apontado aqui para o Brasil. Desvalorizando 4,26% nos últimos 12 meses, PVP mostrando que a empresa está 65% acima do valor patrimonial e ela não prioriza o pagamento de dividendos. O foco dela aqui, ou pelo menos de quem investe na Suzano, embora ela pague aqui 4% de dividend yield, ainda assim o objetivo precisa ser a geração de valor. Agora, também tem as piores. Do lado das construtoras, temos a EZTEC e a Direcional, mas também compõe a lista a Vivara, Redditor, a VEG, também a segunda empresa mais impactada na minha visão, e a TOTS. Também tem vídeo falando aqui no canal. Agora vamos falar sobre a Embraer, afinal de contas, ela está vendendo 45 jatos para a Dinamarca, com um valor de contrato de 21,8 bilhões de reais. Lembrando que a Embraer foi a líder
de queda nas cotações depois do tarifaço do Donald Trump. Na Bolsa de Valores, apenas na semana do dia 7 de julho, as ações caíram 11%, mas a empresa continua valorizando 83,95% nos últimos 12 meses. Isso porque a Embraer, que é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo e líder em jatos regionais, tem enfrentado ventos contrários desde o anúncio do Donald Trump de 50% sobre os produtos brasileiros lá nos Estados Unidos, e o que afeta diretamente suas exportações para um de seus principais mercados, que é justamente os Estados Unidos. E essa venda para a Dinamarca surge como um contraponto em um histórico de negociações que inclui grandes contratos com companhias aéreas globais, mas com ações voláteis nos últimos anos devido a desafios econômicos e comerciais. E é com isso que na segunda-feira, dia 14 de julho, a Embraer anunciou essa venda multibilionária de jatos E195-E2 para a empresa SAS, lá na Dinamarca, em um contrato avaliado com os impressionantes 21,8 bilhões de reais. O acordo então inclui uma opção para mais de 10 aeronaves, o que poderia elevar ainda mais esse valor. Ou seja, fechou 42 e a empresa ainda tem a opção de contratar adicionais 10 aeronaves dentro desse mesmo contrato. As entregas começam no final do ano de 2027 e se estendem por 4 anos, com jatos projetados para operar com até 100% de combustível sustentável de aviação, um tipo de combustível mais ecológico que reduz as emissões de carbono, o que acaba se alinhando às demandas globais por sustentabilidade. O presidente da divisão comercial da Embraer destacou a inovação dos seus jatos em eficiência e conforto. Inclusive, o governo brasileiro celebrou o negócio como um dos maiores da história da empresa, com o vice-presidente Geraldo Alckmin enfatizando a geração de empregos e renda, apesar dos obstáculos internacionais que estamos vendo agora. Essa é a maior encomenda da SAS a um único fabricante desde 1996, reforçando a posição da Embraer e relevância também no mercado europeu. E é com isso que a Embraer está com essa valorização impressionante, chegando aos quase 84% nos últimos 12 meses, nessa cotação de R$ 73,73 no momento que eu estou gravando o vídeo. E talvez você vai se impressionar com esse PL de 24,70, mas como eu sempre explico, isso é normal para empresas com alto investimento, ou seja, empresas como, por exemplo, as Big Techs americanas e outras que têm um PL elevado. Isso porque os investidores, eles já projetam o lucro da empresa para anos à frente. Então, como estamos olhando o momento atual, é claro que vamos achar esse PL caro. Mas tudo bem, é importante que você comece a abrir a sua cabeça para compreender essas nuances de mercado. E de longe, quer dizer que a Embraer está cara. Na verdade, com os contratos que ela tem vigente, e aí, obviamente, se não aconteceu o tarifaço do Donald Trump, implicando em 50% a mais de tarifas na Embraer, certamente a empresa vai valorizar ainda mais, pelo menos baseado nos seus lucros. E se vocês quiserem que eu traga um conteúdo dedicado para falar sobre a Embraer, é só deixar nos comentários abaixo. E talvez você esteja perguntando, mas será que vale a pena investir numa empresa que não paga dividendos? Bem, realmente não é uma prioridade para a Embraer, 0,36%. Ela valoriza muito mais, ou seja, uma empresa de valorização, porque, como eu acabei de explicar, e até pelo PL, a empresa investe muito, e não porque a lucratividade dela é baixa, até porque acabei de mostrar um contrato de quase 22 bilhões de reais, o maior contrato já feito pela SAS desde 1996, com uma única empresa. E essa única empresa que está acontecendo agora é a Embraer, uma empresa brasileira. Então, com certeza, a qualidade dessa empresa aqui, ela é elevada. Mas, se você não quiser abrir mão de receber dividendos, existe a possibilidade de você fazer dividendos sintéticos, ou seja, utilizando sua própria carteira. Aí você consegue rentabilizar até mensalmente. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual estamos comemorando frequentemente. Se observar aqui o grupo VIP de opções, justamente onde conseguimos fazer dividendos sintéticos, note, com a Embraer, fizemos entre 52 centavos até 70 centavos por ação em BR3. E é possível fazer isso todos os meses, só depende que você conheça as técnicas certas e o momento certo para fazer isso. E aqui no grupo VIP, é exatamente isso que eu compartilho com a nossa comunidade, que é como eu e o meu time estamos ganhando dinheiro na bolsa. Mas também fizemos com a Brava Energia, recebendo entre 49 centavos e 59 centavos por ação Brave 3. E até mesmo a BB Seguridade. Com BBSA3, fizemos entre 51 centavos até 55 centavos por ação. Já no grupo VIP de ações, temos vários ativos valorizando em poucos meses a rentabilidade que muitos não têm no ano. Como, por exemplo, para as ações da Petro Recôncavo, já estão valorizando 15,5%. Além de trazer análises de empresas que muita gente
deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. Agora vamos falar da Marfrig, que é a gigante do setor de proteínas animais no Brasil e é conhecida, claro, por processar e exportar carnes bovina, suína e de aves. Ela tem aumentado progressivamente sua fatia na BRF, uma das maiores produtoras de alimentos processados do mundo, inclusive, e ela tem inclusive foco em frangos e suínos. E essa movimentação começou anos atrás, com aquisições que transformaram a Marfrig em controladora majoritária da BRF e agora está avançando em meio a um processo de fusão anunciado para criar um colosso no mercado global de proteínas. E é claro que no passado isso já gerou forte volatilidade das ações, mas acaba refletindo na estratégia de consolidação em um setor competitivo, impactando também pelas flutuações em commodities como a carne. E recentemente, a Marfrig notificou a BRF que elevou a participação para 58,87% do capital social, controlando direta e indiretamente a companhia. Essa fatia inclui ações ordinárias, que são as ações comuns com direito a voto, totalizando 990,5 milhões de ações, além de instrumentos derivativos, que são contratos financeiros baseados no valor de ativos subjacentes, como opções ou swaps. O próprio comunicado da companhia disse, abre aspas, a realização da negociação relevante acima informada não tem por objetivo alterar a composição do controle ou da estrutura administrativa da BRF, que já é, na presente data, uma controlada direta da Marfrig, fecha aspas. Mas segundo o comunicado também, a CVM, que é a nossa Comissão de Valores Mobiliários, pediu dados adicionais novamente e deve considerar a aprovação nos próximos 21 dias. O comunicado ainda adicionou, assim, a Assembleia Geral Extraordinária da BRF, que seria realizada em 14 de julho de 2025, fica adiada e a companhia divulgará oportunamente a nova data da sua realização. E por conta de tudo isso e dessa formação desse colosso brasileiro no setor de proteínas, a Marfrig simplesmente tem roubado a atenção do mercado, valorizando praticamente 120% nos últimos 12 meses, já foi bem mais do que isso, com essa recente queda que aconteceu, até por conta dos vários problemas que essa fusão está gerando para a Marfrig, assuntos que já foram tratados aqui no Ativo Virtual e não vou ficar aqui repetindo, a menos que vocês, é claro, queiram que eu traga um conteúdo dedicado a respeito da companhia. Mas nessa cotação dos R$ 23,03, o PL é muito bom, 7 vezes, mas lembrando que esse PL aqui tem efeitos não recorrentes de vendas que a Marfrig fez. Já o PVP mostra que ela está 600% acima do valor patrimonial, ou seja, denuncia claramente o que eu acabei de explicar, e o dividend yield impressiona, 12,32%, mesmo a empresa mais do que dobrando o seu valor de mercado. E claro, o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. E é claro, se essas cotações mais do que dobraram, é óbvio que o resultado dessa divisão vai ser um percentual menor. E esse é um percentual menor de uma ação que dobrou de valor na Bolsa de Valores, até mais. Agora vamos falar da Brasil Agro, que é uma empresa especializada em adquirir, desenvolver e vender propriedades rurais no país. E ela atua no coração do agronegócio, focando em terras produtivas para cultivo e para pecuária também. Ela foi fundada em 2006 e está listada na Bolsa de Valores com o código de bolsa Agro3. E recentemente, a Brasil Agro anunciou a venda da Fazenda Preferência, que está localizada na Bahia, pelo valor de 141,4 milhões de reais. A propriedade tem 17.799 hectares, sendo que desse total, 12.413 hectares são úteis, ou seja, áreas realmente aproveitáveis para agricultura ou pecuária. E esse total foi vendido à cotação de R$ 11.390 a cada na operação, o que levou então aos 141,4 milhões de reais. E aqui vai um detalhe interessante, bem brasileiro. A transação ela foi atrelada à arroba do boi gordo, ou seja, uma unidade de medida para carne bovina, cerca de 15 quilos de carne, o que seria então equivalente a 452.342 arrobas, ou 36,44 por hectare útil. E os valores das parcelas estão ajustados pela cotação da arroba em Barretos, São Paulo, com piso de R$ 309,50 e só varia para cima. Ou seja, existe uma proteção contra quedas no preço e do ponto de vista contábil, a fazenda vale 34,7 milhões nos livros da empresa. Mas qual seria então o impacto para o mercado? Bem, para quem é acionista do Brasil Agro com as ações Agro3, essa venda é uma vitória clara. Ela transforma um ativo comprado há 17 anos em um lucro
lucro substancial, superando o valor contábil em mais de 4 vezes. Então, na minha avaliação, isso reforça o modelo de negócios do Brasil Agro, que bate o Ibovespa, que é o principal índice da nossa Bolsa de Valores, e isso com folga. Como exemplo, o próprio Investidor 10 traz aqui, no final dessa matéria, dizendo: se você tivesse investido R$ 1.000 em Agro 3 há 10 anos atrás, hoje você teria R$ 3.871,10. E quem investiu na média da Bolsa de Valores, ou seja, o índice da Bolsa, o Ibovespa, teria retornado R$ 2.541,40. Atualmente, a Agro 3, nessa cotação dos R$ 20,50 aproximadamente, está desvalorizando 19,67% nos últimos 12 meses. Mas o PL é muito descontado, apenas 6,80%, e o PVP não deixa dúvida não, 3% abaixo do valor patrimonial, entregando dividend yield de 7,48%. E será que estão vindo dividendos extras aí por conta dessa mega venda? Bom, deixa nos comentários abaixo se você gostaria que eu trouxesse um vídeo falando especificamente a respeito da Brasil Agro. E agora vamos falar desse fundo imobiliário que está pagando o maior dividendo em 2 anos, chegando aqui a R$ 1,09 por cota. O fundo imobiliário em questão é o AFHI11, que é especializado no segmento de papel, ou seja, isso significa que ele investe principalmente em títulos financeiros ligados ao setor imobiliário, como os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, em vez de imóveis físicos propriamente. Ele foi lançado no ano de 2019, e esse fundo ele acaba se destacando pela distribuição consistente, impulsionados, é claro, pelo portfólio atrelado à inflação e taxas de juros. E é claro, em um mercado onde a média do rendimento dos fundos imobiliários fica em torno de 10% ao ano, nos últimos anos, com a inflação alta no país, os fundos, como esse aqui, acabaram aumentando substancialmente seus retornos, mas agora acabam enfrentando um possível arrefecimento econômico. O que não foi tanto assim para esse fundo, é claro. Afinal, ele trouxe R$ 1,09 por cota, que é o maior pago desde 2023, ou seja, um aumento de quase 8% em relação à distribuição anterior. Se viermos aqui no Investidor 10 e observar o histórico do dividend yield do fundo, ele tem um dividend yield médio dos últimos 5 anos de 12,09%, o atual 11,42%. Então, se observarmos aqui os valores absolutos, realmente no mensal, fica claro de ver. R$ 1,01 foi do mês de junho e agora R$ 1,09, que ainda não consta aqui, mas já tem aqui nessa listagem dos pagamentos, mostrando claramente Datacom no dia 14/7, pagamento no dia 21/7, valor de R$ 1,09. E realmente, se observarmos, ele vem crescendo ao longo dos meses. Lembrando que o PVP do fundo não deixa dúvidas, ele está 2% abaixo do valor patrimonial, liquidez média diária até aceitável, quase R$ 1 milhão, mas desvaloriza 5,15% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 92,71. Mas só deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas as matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.